O que é o câncer? Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, podemos dizer que o câncer é o nome dado a mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento acelerado de células e tendem a ser incontroláveis e agressivas. Os tipos de câncer podem ser carcinomas, quando começam nas mucosas como boca, olhos e nariz. Podem ser sarcomas em tecidos conjuntivos, como ossos, músculos ou cartilagem, e ainda leucemia, que é o acúmulo de células cancerosas na medula óssea. Alguns fatores de risco causadores de câncer são bem conhecidos, como uso prolongado de cigarro, exposição excessiva ao sol, envelhecimento, obesidade, uso exagerado de medicamentos. Alguns hábitos de vida como esse, como sedentarismo ou consumo de alimentos industrializados em excesso, são chamados fatores de natureza ambiental. Essas informações são importantes para a gente entender que o câncer ele não só ocorre por causa dos fatores genéticos, mas no Brasil, entre 80% e 90% dos cânceres são causados por fatores externos e não hereditários. Como o câncer altera as células do corpo? As células dos seres humanos e dos animais são formadas pela membrana celular, citoplasma e núcleo. Esses três componentes mandam instruções para as atividades celulares no organismo, e toda essa organização genética se encontra no DNA, que é uma espécie de memória química que contém todas as informações genéticas do ser vivo. O câncer é causado por alterações no DNA. Cada célula, desde seu nascimento até a morte, recebe instruções de como se multiplicar, de como crescer e se dividir, por quanto tempo vai funcionar, e a alteração do mau funcionamento dessas instruções pode causar no cancro. As células cancerosas se multiplicam de forma desordenada, se dividindo mais rapidamente que as células normais do tecido à sua volta, tendo contínuo crescimento celular. Esse excesso de células se espalha por todo o corpo, adoecendo todo o organismo. Muitas vezes formam novos vasos sanguíneos que as nutrirão e manterão a sua vida exagerada. O acúmulo dessas células pode resultar num tumor, que pode ser benigno ou maligno. As células cancerígenas também têm a capacidade de se desprenderem de um tumor e invadir outros tecidos. Chegam a vasos sanguíneos ou linfáticos e chegam a locais vizinhos ou mais distantes, formando assim as metástases. Boa noite, irei falar sobre tratamentos mais eficazes e como agem. A cirurgia é o principal tratamento para vários tipos de câncer e pode ser curativo quando a doença é diagnosticada em estágio inicial. Quimioterapia, o tratamento quimioterápico utiliza medicamentos anticancerígenos para destruir as células tumorais. A radioterapia é o uso das radiações ionizantes para destruir ou inibir o crescimento das células anormais que formam tumor. A hormonioterapia é uma modalidade terapêutica que tem como objetivo a ação dos hormônios em células sensíveis. Terapia-alvo é um tipo de tratamento sistêmico que utiliza medicamentos alvomoleculares que atacam especificamente ou ao menos preferencialmente elementos encontrados na superfície ou no interior das células cancerosas. Medicina personalizada é um conceito que visa tratar a saúde do paciente de maneira exclusiva, analisando cada caso individualmente. Tem também o transplante de medula óssea, que é a coleta da medula óssea para o tratamento de alguns tipos de câncer, por exemplo, leucemia, linfomas, mieloma e mieloma múltiplo. Tem também as novas gerações de terapias revolucionárias de tratamento do câncer, que é a imunoterapia, é um tratamento biológico cujo objetivo é potencializar o sistema imunológico utilizando anticorpos produzidos pelo próprio paciente ou em laboratório. Tem o CAR-T-cell, forma de terapia usada contra o câncer, os linfócitos T, que é células de defesa dos pacientes, elas são modificadas em laboratórios para se ligar às células tumorais e eliminá-las. A terapia alvo ou droga-alvo, né, são drogas que atuam
em alvos específicos das células normais e da doença, localizam e bloqueiam o crescimento e disseminação do câncer. Qual a forma natural do nosso corpo combater o câncer? Diante de células que sofreram mutações genéticas, nosso organismo, com seu sistema imune, possui células responsáveis pela defesa do corpo. Atacam as células infectadas por vírus oncogênicos, como as linfocinas, que são responsáveis pelo amadurecimento e crescimento de outras células e do próprio sistema imune. Acredita-se que distúrbios em sua produção são causados de muitas doenças, inclusive do câncer. Mecanismos de defesa. Constituído por células distribuídas no fígado, baço, gânglios linfáticos, timo, medula óssea e também circulando na corrente sanguínea. Principais células de um tumor e suas ações. Macrófagos. Atuam como células que detectam e identificam células tumorais. Linfócitos. Atuam como matadores das células tumorais, linfócitos citotóxicos. Neutrófilos. Atuam como reguladores imunológicos da inflamação tumoral. Fibroblastos. Atuam na estruturação histológica que dá ao suporte ao tumor. Mastocitos. Atuam como vasos dilatadores para a alimentação das células do tumor. Genes supressores. Genes supressores evitam que as células mutantes se transformem em tumorais. Os genes supressores fazem o reparo do DNA ou induz as células como tendência tumoral à morte programada, apoptose. Por que essa forma é falha? Resposta imune antitumoral, que nem sempre é eficaz. Mecanismo de escape, MHC de classe 1 nas células tumorais, inativação das células T, CD4. Tumores expressam altos níveis de antígenos. Por que essa forma é falha? De acordo com Goldsby, essa falha é causada por vários motivos e é conhecida como mecanismo de escape. Um dos mecanismos é a regulação negativa da expressão do MHC, da classe 1 nas células tumorais, que permite ao tumor escapar do reconhecimento mediado por células TCD8 positivo. Alguns tumores expressam altos níveis de antigênios, e estes caem na circulação sanguínea, fazendo com que os anticorpos produzidos se liguem aos antígenos circulantes. Conforme o tumor cresce, as células já sofreram inúmeras mutações que dificultarão seu reconhecimento. Por fim, os tumores expressam antigênios que podem estimular respostas imunes do hospedeiro, porém, estes antígenos podem não ser expressos de forma homogênea no tumor, fazendo com que as células que não se expressam escapem do sistema imune. Boa noite, pessoal. Eu vou falar dos profissionais que ajudaram na descoberta de novos tratamentos. Os profissionais que ajudaram a descobrir novos tratamentos, produtos naturais, que foi importante alvo de combate ao câncer são Horvix, produto natural, paclitaxel, era capaz de estabilizar os microtúbulos, impedindo sua despolimerização, assim bloqueando o processo de divisão celular. Ruffle, produto natural. Epotilonas A e B são capazes de inibir a glicoproteína, responsável pelo desenvolvimento de resistência aos fármacos, passando a ser superior ao paclitaxel em células resistentes. Pietra e fenical, produto natural. Sacodictina e eleterobina. Os diterpenos sacodictina A e B foram isolados de corais de Mediterrâneo. 8 anos mais tarde, a eleterobina, um disterpeno glicosídico. A eleterobina é capaz de estabilizar os microtúbulos, apresentando resistência cruzada, com evidência de 100 vezes maior do que o paclitaxel, em tumores de mama, rim, ovário e pulmão. Langley, produto natural, discodermolida, inibir a proliferação de células, capaz de destruir vários tipos de câncer, como, com um mecanismo de ação parecido com o paclitaxel, impede a divisão celular, resultando na morte da célula. Rose, produto natural, laulimálida, possui mecanismo de ação similar ao paclitaxel, composto contra diferentes tipos de tumorais, bem como a citotoxicidade comparada ao paclitaxel contra tumores de mama e ovário.
A medicina moderna tem encontrado no oceano uma vasta fonte de compostos como importante potencial terapêutico, como, por exemplo, podem citar os produtos naturais marinhos, discodermolida, eleterobina, sacordictina e laulimalida, que apresentam potentes atividades antitumoral e possuem mecanismo de ação similar ao do paclitaxel, sendo compostos promissores na luta contra o câncer. Mutações genéticas causadas pelo câncer. O que a mutação genética significa para um câncer? O câncer é resultado de uma mutação genética do DNA, que causa uma multiplicação descontrolada das células. É importante entender que o DNA é uma molécula que está no centro da célula, de todos os seres vivos, que é composto por uma sequência de genes que carrega toda a informação genética. Quando uma célula se multiplica, o seu material genético é copiado e todas as células que vieram desta multiplicação têm o mesmo material genético. Caso aconteça um erro na hora de fazer essa cópia, que gere uma mutação genética, essa mutação também será replicada. O Dr. Marcel Brunetto, especialista em hematologia, explica que a mutação genética é uma alteração permanente na sequência do DNA, que difere a sequência de gene da maioria das pessoas. A mutação pode ser hereditária, quando é herdada do óvulo da mãe ou do espermatozoide do pai, e está presente em todas as células durante a vida daquela pessoa. Ou assomática, quando a pessoa adquire essa mutação em algum momento da sua vida. Nesse caso, ela está presente em somente algumas células ou tecido do corpo. Por que a mutação genética acontece? No caso de hereditários, elas acontecem devido a erros genéticos transmitidos do pai, mãe, para filho. Enquanto a somática é causada principalmente por fatores ambientais, o Dr. Brunetto fala que esses fatores podem ser de exposição à radiação ou raios ultravioletas ou devido a um erro no processo de duplicação celular. Como a mutação genética influencia um câncer? Uma pessoa que apresenta a mutação hereditária do câncer de mama, por exemplo, tem uma maior chance de desenvolver esse tipo de câncer durante sua vida. Após já ter diagnosticado o câncer, saber qual é aquela mutação genética ajuda a definir o tratamento. Descobrindo uma mutação genética. Há alguns métodos que podem ser utilizados para diagnosticar uma mutação genética. Os mais comuns são exames de cariótipo, no qual analisa a forma e o número dos cromossomos, e o FISH, hibridização in situ, fluorescência, que por meio de imunofluorescência torna possível visualizar mais detalhadamente as alterações nos cromossomos e nos genes. Além deles, também pode-se analisar diretamente a sequência de DNA e RNA em células específicas com técnicas moleculares. Principais mutações nos cânceres hematológicos. Leucemia. Na leucemia linfóide crônica LLC, a mutação IgH ou no cromossomo 17 auxiliam a entender o prognóstico e também direcionam para um tratamento mais efetivo. Na leucemia mieloide aguda LMA, a mutação FL3 está presente em até 30% dos pacientes, apesar dela significar uma maior carga leucêmica e um prognóstico desfavorável. Há uma terapia-alvo específica para ela. Linfoma. No linfoma anaplásico de grandes células, a rearranjo do gene ALK-NPM torna o prognóstico mais favorável. A translocação entre cromossomos 11 e 14 são uma mutação característica do linfoma de manto, auxiliando a identificar esse subtipo. Já para o linfoma difuso de grandes células B, a presença das mutações MYC, BCL2 e BCL6 fornece informações sobre o prognóstico se há 2 ou 3 mutações. Além disso, serve também para desenvolver uma terapia individualizada para aquele paciente. Já no mieloma múltiplo,
A deleção do cromossomo 17p13 significa um pior prognóstico. Entretanto, futuramente ajudará os médicos a decidirem um tratamento mais efetivo. A psico-oncologia. Sabemos que não é fácil receber um diagnóstico positivo para câncer. Entretanto, há formas de tornar essa difícil caminhada muito mais leve. O apoio da família, o apoio de um psicólogo e o reforço de uma equipe multiprofissional são fatores essenciais para ajudar o paciente na luta contra o câncer. Tendo em vista uma abordagem específica para esses tipos de pacientes, na década de 70 em Nova York surgiu a psico-oncologia, e só veio para o Brasil mais tarde, no final dos anos 80, uma área de interface entre a psicologia e a oncologia. A psicologia, a psico-oncologia deve estar presente no pré e pós-tratamento, auxiliando o paciente a lidar com situações como a ansiedade e o medo da doença voltar. A forma como esse indivíduo vai ser inserido na sociedade após a recuperação, além de orientar a família durante e pós o tratamento. Ter como objetivo prestar apoio aos pacientes e familiares, oferecendo melhor qualidade de vida durante os processos como diagnóstico, tratamento, alta e também uma melhor resposta aos mais variados tipos de tratamento. Para um bom atendimento com o paciente com câncer, o psicólogo deve deixar o paciente abafar, chorar, contar seus medos e preocupações, acompanhar suas fantasias, raivas e culpas. É imprescindível dizer a verdade sobre o diagnóstico. Por mais que seja de difícil aceitação, desviar a atenção em relação a tratamentos milagrosos que tenham resultados duvidosos também é essencial, para que mais futuramente não hajam expectativas feridas ou que a desesperança ainda mais. Quando o paciente tem a ajuda de uma equipe multiprofissional, incluindo o psicólogo, é sempre visível uma mudança em relação à esperança. Dentre os principais objetivos da área estão a promoção da saúde e a qualidade de vida do indivíduo e da família, de forma que o diagnóstico e tratamento se tornem um fardo mais leve para o paciente e os familiares, que terão uma longa jornada pela frente. A psicologia tem grandes desafios no Brasil, sendo uma área de enorme importância. Deve ter maior número de profissionais capacitados para trabalhar com a oncologia, pois o apoio do profissional é imprescindível nos casos de câncer.